Olá pessoal, estamos começando nossa 36ª semana de aula e hoje faremos português na apostila, começando uma unidade nova, que é a unidade 12, Ciência para Todos. Você é curioso? Gosta de entender como e por que os fenômenos acontecem? Neste capítulo você vai estudar um gênero textual que oferece respostas científicas a muitas perguntas. Seção Diga Aí. Cinema, gatos entendem de física. Estudo japonês mostrou uma rara habilidade nos bichanos. Ciência, e se a gravidade da Terra fosse igual à de Júpiter? São Paulo seria tão fria quanto a Serra Gaúcha, e um ano teria 52 meses de 7 dias cada. Número 1. Esses títulos despertam sua curiosidade para ler o restante do texto? 2. Você costuma ler textos sobre ciência? 3. Nesses textos, você espera encontrar informações fáceis ou difíceis de entender? Tentem colocar as respostas de vocês ali embaixo, tá? Antes da professora começar na página 50, eu coloquei aqui um texto explicativo sobre divulgação científica, então prestem atenção. Muitos jornais reservam espaço em suas edições para matérias de divulgação de resultados recentes de investigações científicas, mas o mais comum são revistas dedicadas a esse gênero textual. Frequentemente, os artigos nelas contidos detalham resultados surpreendentes ou relevantes para a ciência, mas também podem mobilizar o interesse do leitor pela curiosidade ou pelo inusitado. O que geralmente torna essas revistas muito atraentes é o grande cuidado visual dedicado às imagens, com belas fotos ou ilustrações. Infográficos também são bastante recorrentes, com a vantagem que condensam muitas informações em um espaço relativamente reduzido. Uma das mais antigas e conhecidas revistas de divulgação científica é a National Geographic. O primeiro número foi publicado em setembro de 1888 nos Estados Unidos e, desde então, mensalmente um novo número é publicado por essa ONG dessa revista. Em dezenas de países, inclusive no Brasil, em versão impressa e também digital. Todas as matérias são produzidas graças exclusivamente aos doadores e assinantes, já que na revista não tem espaço publicitário, o que mostra como textos de divulgação científica podem despertar grande interesse. Página 50, clique no texto de divulgação científica, número 1, leia o texto a seguir, urânio cheio de energia. Se você gosta de jogar videogame, navegar na internet ou tomar banho quente no inverno, já reparou que a energia elétrica é um dos avanços científicos mais importantes para o ser humano. No Brasil, grande parte da eletricidade é produzida a partir da força dos rios em movimento, mas existe uma tecnologia que vem crescendo cada vez mais, a energia nuclear. Para gerar eletricidade, a usina nuclear trabalha com um tipo especial de urânio, elemento químico que tem um núcleo dividido naturalmente em vários pedaços. A cada divisão ocorre liberação de energia em forma de calor e uma grande quantidade de água é aquecida. Ao se transformar em vapor, a água gira uma turbina que alimenta um gerador de eletricidade. Uma pequena pastilha de urânio é capaz de gerar eletricidade suficiente para alimentar uma cidade inteira e, ao contrário de outros tipos de energia, o processo não libera gases causadores do efeito estufa. Apesar dessas vantagens, a energia nuclear deixa muita gente com medo, pois o uso inadequado dela pode emitir raios perigosos no ambiente, gerando doenças graves e até morte das pessoas que estiverem por perto. Geralmente, as usinas nucleares são construídas para que a radiação não escape dali, mantendo a população segura. As paredes, por exemplo, são muito grossas e de concreto. Porém, caso a proteção que envolve a usina falhe e aconteça uma explosão, a radiação escapa para o ambiente ao seu redor. Acidentes assim já aconteceram. Por exemplo, em Chernobyl, na Ucrânia, na década de 1980. A cidade ficou tristemente famosa depois da explosão de uma usina nuclear que espalhou radioatividade por vários países próximos.
Muitos cientistas, porém, procuram formas de evitar esses acidentes. Segundo Ellen, física da Universidade Federal de Pernambuco, é preciso conhecer bem a tecnologia para aproveitar seus benefícios. Toda atividade humana possui riscos e é preciso olhar as vantagens da energia nuclear sobre outros tipos de energia, argumenta a pesquisadora. Se você quer saber mais sobre a energia nuclear e entender como o uso correto de radioatividade pode ajudar pacientes com câncer e até detectar fósseis, visite o Museu de Ciências Nucleares da UFPE. A visita é gratuita e as descobertas são incríveis. Número 2. Qual é o objetivo do texto lido? Dar uma notícia, oferecer uma explicação científica ou contar uma história? 3. Releia o texto e analise sua linguagem. Letra A. Qual é o público leitor desse texto? Será que tem um público específico ou todos podem fazer a leitura desse texto? B. No texto, há diferentes estratégias para facilitar a compreensão de fatos científicos pelo leitor. Assinale as alternativas que indicam essas estratégias. Então, vamos lá. Define termos técnicos ou científicos, conversa com o leitor, apresenta linguagem clara e acessível ou apresenta dados estatísticos. Vocês podem marcar mais de uma se for necessário. Página 52, atividade número 4. Transcreva do texto a definição de urânio. Então, qual é a definição que eles colocam lá no texto? Só copiar. 5. Observe a fotografia presente no texto e a frase que a acompanha. Então, tem uma fotografia ali com uma frasezinha. Letra A. A legenda da imagem apresenta mais informações sobre o elemento urânio, identifica o que está sendo mostrado ou complementa o título do texto. B. Sem a legenda, seria possível entender a fotografia? O que você acha? 6. Segundo o texto, como é produzida grande parte da eletricidade no Brasil? 7. De acordo com o texto, uma pequena quantidade de urânio é capaz de gerar eletricidade suficiente para alimentar uma cidade inteira. Por que então a energia nuclear provoca medo? 8. Releia o trecho a seguir, então eu quero que vocês releiam essa partezinha do texto. Letra A. O que as aspas indicam nesse trecho? Elas podem ter vários significados, mas nesse trecho, para que ela serve? B. A fala de Ellen tem o objetivo de explicar do que é feita a energia nuclear, divulgar uma pesquisa a respeito das vantagens e desvantagens do uso desse tipo de energia, ou justificar o uso da energia nuclear, evidenciando suas vantagens em relação aos outros tipos de energia. 9. O que aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, na década de 1980? 10. Leia novamente o título do texto, Urânio cheio de energia. Letra A. A palavra energia está sendo usada em duplo sentido. Que sentidos são esses? Será que, vamos pensar lá, na energia da eletricidade, mas também existe energia não posso falar, mas tentem captar esse duplo sentido, tá? B. O uso de duplo sentido no título tem o objetivo de despertar o interesse pela leitura do texto ou confundir o leitor. E ali embaixo tem mais um textinho que diz assim: quanto à sua organização, o artigo de divulgação científica não tem estrutura rígida, possui título relacionado ao assunto do texto e pode também conter subtítulo. Tanto no título como no subtítulo, é comum o emprego de vocábulos ou expressões de duplo sentido com o intuito de despertar o interesse do leitor. Muitas vezes, já no título ou primeiro parágrafo, o texto lança perguntas ao leitor. Página 54. Palavras de cá para lá, concordância verbal, primeira parte. Então, número 1, releia o início do texto de divulgação científica que diz assim: se você gosta de jogar videogame, navegar na internet ou tomar banho quente no inverno, já reparou que a energia elétrica é um dos avanços científicos mais importantes para os seres humanos. Que pronome foi usado para se referir ao leitor do texto?
Eles usam um pronome. Lembra dos pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas? Qual é o pronome usado nessa parte do texto? Agora, observe o mesmo trecho escrito de outra forma. Então, olha lá na número 2. Se você gosta de jogar videogame, já reparou que a energia elétrica é um dos avanços mais importantes para o ser humano. Letra A primeira forma verbal destacada. Então, gosta. Está no singular e no presente, no plural e no passado, no singular e no passado ou no singular e no futuro. B. A segunda forma verbal destacada. Está. Então, a segunda é reparou. Ela está no singular e no presente, no plural e no passado, no singular e no passado ou no singular e no futuro. Letra C. Caso o pronome pessoal fosse vocês, como ficaria o trecho? Complete a frase fazendo as adaptações necessárias. D. Com a mudança de você para vocês, as formas verbais foram alteradas? Sim, elas se alteram. Então, prestem atenção. Página 55, atividade número 3. Relacione as informações fazendo a concordância entre pronomes pessoais e formas verbais. Então, vocês estão vendo de um lado alguns pronomes e do outro lado algumas frases onde vocês vão ter que ligar corretamente, tendo uma concordância, tá? 4. Antes da 4, a professora colocou uma tabelinha ali dos pronomes pessoais só para vocês lembrarem, tá? Então, os pronomes pessoais, eles estão separados em primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Então, olha lá. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Isso no singular. Então, no plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas, tá? Só para relembrar. E tem o caso oblíquo também, mas não é o caso agora para fazer as atividades. Então, número 4, reescreva as frases considerando a concordância indicada conforme o exemplo. Então, ali diz assim, ó, passearam por todos os cantos da cidade. Então, na segunda pessoa do singular, ficaria passeaste por todos os cantos da cidade. Eu coloquei a tabelinha para vocês observarem qual é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural, para facilitar essa atividade. Então, na letra A, comeremos sopa no jantar. Você vai ter que mudar esse verbo, transformando esse verbo na frase primeira pessoa do singular. B, ela cantou lindamente. Cantou. Você vai ter que mudar essa frase para a segunda pessoa do plural. C, jogastes fora a escultura que ganhastes? Você vai ter que mudar essa frase, passando então ela para a terceira pessoa do plural. E D, ela viaja todos os anos. Novamente, vão ter que mudar essa frase, transformando ela então na primeira pessoa do plural, tá? Podem olhar na tabela para vocês verem qual é a primeira, segunda e terceira pessoa. Página 56, clique no texto Biografia, a cientista que ajudou a mudar o mundo. Pessoal, a professora vai começar fazendo a leitura da página 56 e vocês vão dar continuidade na leitura na página 57 e 58. É uma história bem legal, bem interessante, então prestem atenção e façam a leitura mesmo porque vai valer a pena, tá? Inclusive, depois da leitura tem algumas atividades. Então vamos lá. A cientista que ajudou a mudar o mundo. Nasceu Maria, na Polônia, em 1867. Seu nome completo era Maria Salomé Skłodowska, alguma coisa assim, tá, pessoal? E seu apelido, Mania. Com suas 3 irmãs e um irmão, teve uma infância alegre, mas também com muitas dificuldades. Sua família vivia em Varsóvia, capital da Polônia. Naquela época, seu país estava dominado por outro país, a Rússia. Era proibido até falar em polonês e ensinar a história da Polônia nas escolas. Falar só em russo, história só na Rússia. Como muitos outros poloneses, Maria e sua família defendiam a liberdade do país e resistiam à dominação dos estrangeiros. Seu pai era professor de matemática e de física e estimulava nos filhos o interesse pela ciência e pela poesia. Sua mãe morreu quando ela tinha apenas 11 anos
e Maria ficou muito triste, mas continuou a fazer muitas perguntas e a estudar bastante. Ela queria saber tudo, como o mundo funcionava e de que são feitas as coisas. Assim tirou o primeiro lugar de sua turma ao sair do ensino médio com apenas 15 anos. Ela queria estudar matemática e ciência e também fazer experimentos em laboratório, mas a família estava empobrecida e não tinha dinheiro para mandá-la para outro país onde uma mulher pudesse estudar na universidade e na Polônia não podia. Maria saiu de casa com 16 anos. Começou a trabalhar cuidando de crianças e como governanta, pois queria arranjar dinheiro para pagar seus estudos. Em 1891, conseguiu ir para Paris e, mesmo sendo uma estudante pobre, se formou em física, tirando o primeiro lugar, e em matemática, em segundo lugar. Começou então a procurar um lugar para trabalhar e fazer pesquisas. Foi aí que visitou o laboratório do jovem físico francês Pierre Curie. Muito criativo e também fascinado com a ciência. Começaram a trabalhar juntos, se apaixonaram e se casaram em 1895. Maria, depois de casada, passou a se chamar Marie Sklodowska Curie. Ela e Pierre tiveram 2 filhas, Irene e Eve. Pierre morreu atropelado em 1906, o que abalou muito Marie. Embora ainda fosse jovem, ela nunca mais se casou, dedicando-se ainda mais à ciência. Então, pessoal, na página 57 tem uma continuação dessa biografia, onde diz ali estudo e esforço, é bem interessante mesmo. Então, façam a leitura. E aí, na página 59, tal mãe, tal filha e muito trabalho, também muito importante vocês estarem fazendo a leitura, tá? Eu sugiro que vocês pausem. Caso vocês queiram dar sequência, deem, mas voltem daí para conseguir fazer as atividades, tá? Então, número 1. Sobre quem é o texto que você leu. 2. O objetivo do texto é informar sobre radioatividade, contar uma história engraçada envolvendo Marie Curie, apresentar fatos da vida pessoal e profissional de Marie. 3. Marie Curie nem sempre se chamou assim. Qual era seu nome de nascença? 4. Qual era a nacionalidade de Marie? 5. Quando e por que Marie se mudou para Paris? 6. Por que a descoberta do cientista Henry mudou o rumo da vida de Marie? 7. Segundo a biografia de Marie, ela foi a primeira pessoa a fazer o quê? 8. Por que as pesquisas de Marie foram importantes para a medicina? 9. Como Marie ajudou as pessoas na Primeira Guerra Mundial? E última página, página 60, atividade número 10. Em que ano Marie faleceu? 11. Quem escreveu a biografia de Marie Curie? 12. Que tempo verbal é predominante no texto sobre Marie Curie e por quê? Então, o texto verbal predominante está no presente, no pretérito ou no futuro? E 13. Complete a linha do tempo de Marie Curie considerando sua biografia. Então, começa no ano de 1867, termina no ano de 1934 e, de acordo com o texto, vocês vão colocar ali algumas informações que foram acontecendo nesses anos, beleza? Por hoje é só em português, pessoal, estamos quase terminando nossa apostila de português também. Qualquer dúvida, a professora estará à disposição. Capricho na letra, sempre respondendo ali com letra maiúscula no começo, terminando com ponto final, beleza? Beijos, ótima semana a todos!